Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos com a nossa próxima aula aí de revisão para o Enem. A aula que a gente vai ver hoje é de quadriláteros, tá bom? Nessa aula então a gente vai ver quais são os principais quadriláteros que aparecem e algumas propriedades desses quadriláteros, como soma dos ângulos internos, e a gente também vai ver as áreas desses quadriláteros, tá bom? Aparece no Enem somente quadrilátero? Não. Aparece quadrilátero misturado com triângulo, misturado com círculo, tá? Mas é importante a gente saber as propriedades. Por isso, uma aula separada somente de quadriláteros, tá bom? Então, vamos lá. Bora começar essa aula. Bom, vamos falar então de quadriláteros, tá? Então, vamos lá. Quadriláteros. Quadriláteros são polígonos convexos que têm 4 lados, tá bom? Então, esses polígonos com 4 lados, eles vão formar uma figura mais ou menos assim. Isso é um exemplo de um quadrilátero, tá bom? O que a gente tem de importante? Todo quadrilátero vai ter 4 vértices. Então, aqui representado por A, B, C e D. Então, vamos colocar lá. A, B, C e D são os vértices do nosso quadrilátero. Ele também vai possuir 4 lados. Então, a gente tem aqui ó, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD. Então, esses aqui são os lados do nosso quadrilátero. E ele vai possuir 4 ângulos aqui, ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então, 4 ângulos internos, tá bom? Então, A, B, C e D são ângulos internos. Maravilha! No nosso quadrilátero, a primeira propriedade vem justamente dos ângulos internos. A soma dos 4 ângulos internos sempre vai dar 360 graus. Tá bom? Então, somando lá A mais B mais C mais D, a gente vai ter 360 graus. Diferentemente do triângulo que a gente tinha visto, né? Que dava 180. Beleza? Então, isso aqui são as definições básicas aí de quadrilátero. Agora a gente vai pegar casos particulares de cada um desses quadriláteros, onde a gente vai ver quais são as propriedades de cada um e vamos aproveitar e ver a área de cada um também, tá bom? Então, vamos começar com o mais famoso de todos os quadriláteros aí, que é o quadrado, tá bom? Então, o quadrado, ele aparece muito mesmo, tá? Então, vamos começar por ele. Então, o que o quadrado tem de especial? Primeiro, o desenho do quadrado todo mundo sabe como é que é, certo? Então, aqui a gente tem um quadrado ABCD. Primeira coisa, os lados do quadrado todos têm a mesma medida. Então, a medida do AB é congruente com a medida do BC, que é congruente com a medida do CD, que é congruente com a medida do AD. Tá bom? Então, os 4 lados são iguais. Consequentemente, nesse caso aqui, em especial, o quadrado também tem todos os ângulos congruentes, todos os ângulos têm a mesma medida. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, que é igual à medida do ângulo C, que é igual à medida do ângulo D, que todos são 90 graus. Maravilha, tá? O que mais o quadrado tem de especial? Bom, se a gente ligar o A no C e o B no D, vai formar o que a gente chama de diagonais, tá bom? Então, vamos escrever aqui, ó. AC é diagonal. E o BC, o BD
também é diagonal. As diagonais do quadrado, elas se cruzam bem no meio delas, bem no ponto médio, e elas formam quatro ângulos de 90 graus, tá bom? Então, esses triângulos que vão aparecer são todos triângulos congruentes, tá? Por quê? Os lados vão ser iguais e o lado AM, o lado MB, o lado MC e o lado MD, eles vão ser todos congruentes. Mais uma propriedade. A diagonal do nosso querido, ela funciona como uma bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio, tá? Então, se aqui é 90, aqui embaixo vai ficar 45 graus. E em cima também vai ficar 45 graus, tá bom? Então, todas essas são propriedades do quadrado, tá? E como a gente vai ver a área do quadrado? Bom, então vamos à área do quadrado. Como todos os lados são iguais, a área do quadrado é só fazer, vamos chamar a área aqui, o lado de L, é só fazer L vezes L, ou seja, a área é lado ao quadrado, tá bom? Aqui uma coisa interessante também é a diagonal. A diagonal do quadrado a gente pode calcular como L raiz de 2, tá? A diagonal como L raiz de 2 e a área como L ao quadrado, tá bom? Tá. Mais alguma coisa temos do quadrado? Bom, a gente tem aqui a diagonal, tem a área, tem todas as relações entre os lados do quadrado. Mas e se a gente tiver a área? Como a gente acha a medida do lado? O lado ele vai ser igual à raiz quadrada da área, tá bom? Então, isso aqui também é importante saber, por quê? Porque às vezes ele pode te dar a área e pedir para você achar a medida do lado, tá? Então, esse aí é o primeiro quadrilátero, então todas essas aí são as propriedades do quadrado, beleza? Vamos para o próximo, que é bem parecido com o quadrado, que é o retângulo, tá bom? Então, retângulo. O que o retângulo tem de diferente? Bom, o retângulo, ele pode não ter todos os lados iguais, mas ele tem os lados paralelos, tá? E os ângulos deles são de 90, tá? Então, os lados que são paralelos, por exemplo, aqui o lado AB é paralelo com o lado CD, eles têm a mesma medida. Então, a medida do AB é igual à medida do CD. Consequentemente, a medida do BC, que é paralelo ao AD, também elas são congruentes. Beleza? Diagonais. Temos diagonais? Sim. Olha aqui, ó. As diagonais também se cruzam no ponto médio. Só que elas podem não formar ângulo de 90. Então, eu não posso afirmar, tá bom? Por exemplo, nesse retângulo que eu fiz, elas não formam, tá? Então, mas elas se cruzam no ponto médio, tá? E as diagonais são congruentes. Então, a medida da diagonal AC é congruente, é a mesma medida da diagonal BD, tá bom? Aqui no retângulo, como que a gente vai calcular a diagonal AC? Então, para a gente calcular a diagonal AC, a gente vai ter que fazer um teorema de Pitágoras aqui, tá bom? Então, AC ao quadrado igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado, tá? Então, a gente precisaria fazer isso para achar aí a diagonal. Tá? E para achar a área de um retângulo. A área de qualquer retângulo, então no retângulo a gente tem lá a base e a altura. Ah, eu posso falar comprimento e largura? Pode, não tem problema. A área é base vezes a altura, tá bom? Então, essas aí são as propriedades que a gente vai ter do retângulo. São essas propriedades que a gente vai fazer uso no vestibular.
e no Enem, tá bom? Beleza, vamos ao próximo. A gente vai pegar agora um paralelogramo. O paralelogramo, ele tem a propriedade principal que os lados são paralelos 2 a 2. Então, a gente tem aqui, ó, AB, CD. Então, o AB é paralelo com o CD. E o BC, perdão, é paralelo com o AD. Eu também vou ter que a medida do AB, ela é igual à medida do CD. E vou ter que a medida do BC é igual à medida do AD. Que esse lado aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. Beleza. Aqui, gente, diferentemente do retângulo e do quadrado, as diagonais, elas não têm mesma medida. Elas se cruzam sim no ponto médio, só que as medidas delas são diferentes, tá bom? A soma dos ângulos internos de todos eles vai ser 360, sempre, sim. E como a gente calcula a área? Quando a gente tem um paralelogramo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Para a gente calcular a área, a gente precisa saber a base e precisa saber a altura, tá bom? Não é lado vezes lado aqui, tá? Então, a área é igual a base vezes a altura. Muito cuidado, que às vezes no exercício ele dá a medida desse lado aqui. Não é com o lado que a gente calcula, é a base e a altura. Beleza? Tá. O que mais a gente vai ter de importante aqui? No paralelogramo em si, deixa eu desenhar um outro aqui. Quando a gente tem a diagonal, por exemplo, essa diagonal aqui que eu desenhei em vermelho. A medida desse ângulo aqui de baixo vai ser igual desse ângulo aqui de cima, tá? E, consequentemente, essa outra medida desse ângulo aqui vai ser igual a desse ângulo aqui. Isso vai funcionar para as duas diagonais, tá bom? A diagonal aqui, ela não é bissetriz, a não ser que fale no exercício, tá bom? Ele tem que falar, senão eu não posso assumir que a diagonal é bissetriz. Mas eu posso assumir isso, tá? Que a gente tem o ângulo azulzinho ali da diagonal é igual àquele ângulo de cima. O ângulo pretinho ali, com 2 tracinhos, é igual ao outro. Isso sim eu posso assumir, beleza? Então, essas são as propriedades do paralelogramo. E mais um que a gente vai ver aqui é o losango. O que o losango tem de especial? Imagina que a gente pega um quadrado e a gente dá uma espremidinha no quadrado. Ele vai virar um balãozinho. Esse balãozinho tem todos os lados congruentes. Esse é o queridíssimo losango, tá? O que ele tem de especial? As diagonais dele se cruzam no ponto médio, formando o ângulo de 90 graus, tá? 4 ângulos de 90. Aqui eu vou ter, sim, que a medida do AB é igual à medida do BC, que é igual à medida do CD, que é igual à medida do AD. Os lados têm todos a mesma medida. Outra coisa importante, as diagonais são bissetrizes. Elas vão dividir os ângulos ao meio. Então, este ângulozinho aqui, ó, que eu marquei de vermelho, ele é a mesma medida desse aqui. E a mesma coisa lá para cima. Esse é igual a esse. Agora, na outra diagonal, esse ângulozinho e esse são iguais, assim como esse aqui e esse aqui também. Tá bom? E para a gente calcular a área? Para a gente calcular a área de um losango, ele é um paralelogramo especial, tá? Eu preciso da diagonal maior
e preciso da diagonal menor, tá? Então, a área é dzão vezes dzinho, tudo isso dividido por 2, tá bom? Então, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, é assim que a gente vai calcular a área do losango, beleza? Ótimo. E o último quadrilátero aí que a gente vai ver é o trapézio, tá? O trapézio ele é meio diferentão, porque ele não tem os lados paralelos, igual o que a gente tinha visto, tá? Então, um trapézio, ele pode ser assim, ó. Esse lado tem a mesma medida desse. Ele pode ser assim, que tem dois ângulos de 90, um aqui e um aqui, e ele pode ser todo diferente, tá bom? Então, por exemplo, aqui. Esse trapézio aqui, ó, esse primeiro trapézio que tem esses lados oblíquos, esses lados inclinados iguais, ele é chamado de trapézio isósceles, tá bom? Quais as propriedades desse nosso querido aqui? O ângulo A vai ser igual ao ângulo B. E o ângulo C vai ser igual ao ângulo D, tá bom? E eu tenho também o seguinte, o ângulo A mais o ângulo D vai dar 180 graus. Isso é uma propriedade dele. As diagonais, ele tem diagonal? Sim. Nesse trapézio, as diagonais, elas são congruentes, tá? Mas só nesse trapézio. Elas não se cruzam no ponto médio. Então, eu posso falar nesse trapézio que a medida do AC é a mesma medida do BD. Posso sim. Mas nesse. No outro eu não posso. Por exemplo, esse trapézio aqui é chamado de trapézio retângulo, tá? E aí, o que ele tem de especial? Ele tem de especial que os ângulos medem, dois ângulos medem 90. Esse outro ângulo aqui, o B e o C, se você somar, vai dar 180. Então, B mais C dá 180 graus, tá bom? Mas ele não tem nenhuma outra propriedade, tá? A diagonal aqui, AC, e a diagonal BD, elas são diferentes. Elas também não se cruzam no ponto médio, tá? E esse trapézio todo diferente, ele é chamado de trapézio escaleno, onde todas as medidas são diferentes, tá? Ele não tem nenhuma propriedade? Tem sim. Olha só, o ângulo A aqui e o ângulo D se somar dá 180. Então, vamos lá. Ângulo A mais ângulo D igual a 180. A mesma coisa aqui, se a gente fizer o ângulo B mais o ângulo C. Se a gente somar eles, o ângulo B mais o ângulo C também vai dar 180. Tá bom? Beleza. E a área desse carinha? Como que a gente vai calcular a área? A área dele também é diferente dos outros, porque é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, um exemplo aqui, eu vou pegar nesse trapézio retângulo. Aqui a base maior, aqui a base menor, e aqui é a altura, tá bom? Então, é assim que a gente vai calcular a área de trapézio, beleza? Bom, gente, vamos fazer alguns exemplos aqui de exercícios com quadriláteros, tá bom? E depois a listinha vai ficar aí no site. No link vai estar no link, só clicar vai ter o arquivo da lista, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Aqui tem um exemplo de um exercício do Enem. Deixa eu dar um zoom aqui, porque as medidas estão pequenininhas. Ele diz o seguinte nesse exercício aqui, ó. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza são chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Então, a gente tem aí em cinza o que eles chamam de garrafão.
Tá. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Aí fala assim, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração da área ocupada por cada garrafão, que corresponde a... Então, ele quer que a gente calcule a área aqui, tá? O primeiro garrafão, aqui, que é um trapézio, vamos lembrar, a área base maior, não dá para ver direito aí, tá pequenininho, mas é 600, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tá bom. Então, vamos calcular essa área aqui. Aqui vai dar 960 vezes 580 dividido por 2. Se a gente simplificar o 960 e o 2, vai dar 480. Então, a área vai dar 480 vezes 580, tá? Então, a área, fazendo essa continha aqui, 480 vezes 580 vai dar 278.400 centímetros quadrados. Beleza. Agora vamos ver a área do garrafão quando for um retângulo. A área base, 580, vezes a altura, 490. Então, vamos fazer aí, 580 vezes 490. Fazendo essa área, 284.200. Então, vamos subtrair uma da outra. 284.200 menos 278.400. Tá? Fazendo essa continha aí, né? 284.200 menos 278.400, a gente vai ter 5.800. Aumentou isso aqui, que vai ser, então, a alternativa A. Então, gente, um exercício bem de boa aí, só para a gente calcular as áreas. E isso pode aparecer? Pode aparecer sim, tá bom? Então, na lista de exercício, a gente vai ter exercício parecido com isso, que cai no Enem, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí, gostado da aula. Pode aparecer? Sim, gente, pode aparecer sozinho e misturado. A chance de aparecer misturado é maior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? E fiquem ligados para as próximas. A gente já está aí um pouquinho mais da metade do caminho, falta pouco para chegar no Enem, então façam as listas, beleza? Muito obrigado e até a próxima.